É verdade que o triplex, que não era do Lula, ele pediu de volta? Eu queria começar, porque a afinada Lava Jato vai fazer 10 anos. O que? É aniversário ou é missa de falecimento? Essa é uma excelente questão. É um misto dos dois, Pavinato. Por quê? Porque de um lado nós temos algo a comemorar, que é o quê? Em 500 anos de história, os donos do poder sempre mandaram no Brasil e ficaram acima da lei. Pela primeira vez na história, você conseguiu romper a impunidade dos donos do poder e colocar eles abaixo da lei. Isso ainda nos permitiu revelar o monstro da corrupção brasileira. Foi aquela rapidinha também, foi uma ejaculação precoce, hein? Rapaz, olha, a gente tentou, fez o melhor para postergar isso junto com o apoio da sociedade. Enquanto a sociedade esteve nas ruas, nós conseguimos manter a Lava Jato viva. E revelamos, isso foi tempo suficiente para revelar o monstro da corrupção brasileira. Para o brasileiro, pela primeira vez, ter um diagnóstico, porque se a maior parte dos brasileiros é como eu, a gente não acredita em teoria da conspiração, a gente quer ver para crer. Acho que é evidência. Então todo mundo falava que tinha muita corrupção no Brasil, mas pela primeira vez a gente entendeu como os esquemas funcionam. A gente viu o PT orquestrando com os outros partidos um imenso esquema que desvia bilhões da sociedade para colocar nos bolsos dos envolvidos e financiar caras campanhas eleitorais a fim de perpetuar o seu projeto de poder. Agora, esse monstro ninguém tinha visto, ninguém tinha mostrado. A gente começou a montar esse quebra-cabeça e mais. A gente conseguiu fazer esse monstro sangrar. Pela primeira vez na história. Isso traz esperança de que se a gente fez uma vez, a gente pode fazer de novo. Agora, como se disse, tem uma missa de sétimo dia aí também. Por quê? Porque a gente viu, ao mesmo tempo que a gente conseguiu alcançar o que era inédito, a gente viu o sistema reagir e o sistema começar por meio do Supremo Tribunal Federal a destruir as condenações, acabar com os instrumentos de combate à corrupção, como a prisão em segunda instância, a competência da Justiça Federal, e a gente viu o sistema passar a perseguir quem combateu a corrupção para que ninguém mais ouse fazer isso no futuro. Basta ver quantas operações vocês estão vendo aí de combate à corrupção. A Lava Jato chegou a 79 fases. Qual é a operação hoje no Brasil? Desafio qualquer um a dizer. Qual é a operação hoje no Brasil que está na 5ª fase? Eu não estou falando nem na 20ª, nem na 30ª. 5ª fase. Vasectomia no SUS. A primeira não dá certo, a segunda não dá certo, a terceira não dá certo, a quarta não dá certo. É a 5ª fase da vasectomia. Viva o SUS! É dia 17 de março, né? Exatamente. Ela começou no dia 17 de março de 2014. A primeira fase da Lava Jato, ostensiva com a polícia. Você já estava nela? De março. Eu estava e não estava, eu estava entrando na Lava Jato. Na época, no Brasil, não tinha ainda essa legislação nova da colaboração premiada. Tinha recém sido publicada, para Vivi. A legislação veio em 2013 e a Lava Jato começou em 2014. Mas lá em 2003, 2004, 2005, 2006, nós tínhamos feito uma série de acordos de colaboração premiada com base em princípios, valores e importando a visão dos americanos do tocante acordo, e tinha sido a primeira estufa, vamos lá, uma estufa para o desenvolvimento dos acordos de colaboração premiada. Lá também, no caso do Banestado, foi o caso com o maior número de pedidos de cooperação internacional antes do caso Lava Jato. O Banestado é o quê? O que tem a ver o PT com o Banestado? O Banestado foi um caso que envolveu lavadores de dinheiro profissionais que são chamados de doleiros. Os doleiros, tinha uma série de doleiros, dezenas e dezenas, que tinham contas no Merchants Bank nos Estados Unidos, no MTB Bank nos Estados Unidos, em uma série de outros bancos, e nós pegamos esses doleiros. E doleiro, você sabe como é, ele lava dinheiro para todo tipo de gente. Para traficante de drogas. Doleiro não é uma profissão regular? Não, doleiro é a deturpação da profissão regular. Doleiro não existem doleiros legais? Sim, mas aí a gente não chama de doleiro. Bacana. Aí chama de agência de câmbio, de agência de turismo, que você vai lá e você faz um contrato de câmbio simplificado ao trocar real por dólar ou dólar por real em espécie. Você faz um contrato de câmbio simplificado, eles vão emitir um boleto para você. Imposto. Paga um pouco de imposto, operação de IOF, né? O imposto sobre operações financeiras. E você faz a operação regular. Isso fica registrado, teu CPF fica lá. Agora com o doleiro faz diferentes tipos de operações ilegais. O doleiro ele faz essa operação de câmbio de moeda estrangeira por nacional em espécie, sem registrar, sem declarar para o Banco Central. O doleiro ainda manda dinheiro teu para o exterior e para o Brasil, sem passar pela fronteira. Essa é a sacada deles de lavagem de dinheiro. O que eles fazem? Eles têm uma conta no Brasil, mas no exterior. Aí eles recebem o teu dinheiro no Brasil e, em vez de eles mandarem para fora, eles pegam o dinheiro que eles já têm no exterior e transferem para a tua conta no exterior. E eles fazem a operação inversa.
quando você quer trazer dinheiro para o Brasil, por exemplo, um Paulo Maluf tem dinheiro no exterior, quer trazer para o Brasil, eles recebem na conta deles no exterior e não mandam para o Brasil. Eles pegam o dinheiro que eles já têm no Brasil e entregam em espécie para o Paulo Maluf. Você está enganado, não tem provas. Nunca comprovaram. Dizem que eu sou procurado. Eu moro há 80 anos na rua Costa Rica 16. Se encontrar sou procurado Costa Rica 16. E se encontrar alguma conta no exterior, pode pegar o dinheiro, não é o que ele falava? Se encontrar alguma coisa, pode pegar para você. É isso mesmo. Exato. Agora, encontrar alguma coisa, pode pegar para você. É verdade que o triplex, que não era do Lula, ele pediu de volta? Não, porque com quem ficou este imóvel? Olha, esse imóvel ele deve provavelmente ter tido uma decretação de perdimento na justiça, no processo, por ser fruto de crime. Contudo, como eles não formalizaram o negócio, veja que a lavagem de dinheiro ela não deixa recibo. A pessoa não faz um recibo de propina. Era um negócio em andamento quando a Lava Jato veio, descobriu tudo, comprovou a reforma da OAS no triplex, comprovou a pagamento de uma cozinha kitchens. E se alguém tem dúvida sobre a corrupção do Lula, claro que ele é presumido inocente, os casos foram anulados, mas jamais foram revertidos no mérito. Ele nunca foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Pelo contrário, ele foi condenado em 3 instâncias. O que aconteceu ali estava escrachado, foi comprovado, existiram condenações em 3 instâncias, depois anulados pelo Mas Supremo. Acabou, é como se não existisse. A anulação, ela provoca esse efeito jurídico de apagar. Não, e deixa eu falar uma coisa. Nem Deus apaga o passado, mas a anulação apaga. Já dizia São Tomás de Aquino. O Supremo é Supremo. O povo, coitado. Coitado do povo. O povo não pode pro peso do peido. E deixa eu te contar que teve uma terceira ação da Lava Jato que não chegou a ser julgada, mas que era talvez aquela em que os atos eram mais escrachados. Por quê? Porque se comprovou que dinheiro do Odebrecht foi parar no Instituto Lula e de lá foi usado para comprar o apartamento do lado de onde Lula vivia, em São Bernardo do Campo. E ele quebrou a parede e passou a usar como seu aquele apartamento comprado com dinheiro que veio do Odebrecht. E é de quem esse apartamento? Pergunta para o Lula. Pergunta pro Lula. Deve ser deve ser um amigo muito íntimo, né? Para quebrar a parede. Amigos. Porque eu fico imaginando, eu fico tentando contar que amigo que eu quebraria. Não, mas nem com a minha mãe eu quebrava a parede. Exatamente. Então, a Lava Jato ela trouxe uma série de provas. Não vê quem não quer ver. E muita gente, infelizmente, ainda não quer ver. Você veja bem, tudo já prescreveu dessas condenações do Lula que foram anuladas? Prescreveu. Tá tudo prescrito? Tá tudo prescrito. E mais, quando se anularam... Então assim, anulou, já estava prescrito. Quando se anularam as condenações, se anularam as provas, as buscas e apreensões e todo o material que você não tem como recoletar na casa da pessoa, porque uma vez anulado, aquele material vai ser destruído. Além disso, poderiam ser usados os sistemas do Odebrecht para implicar o Lula e processar ele. Mas aí, o Lewandowski, que agora está no Ministério da Justiça de Lula, recebeu uma reclamação alegando que a força-tarefa da Lava Jato teria pegado as provas do Odebrecht sem cooperação internacional e ele, depois do Toffoli, anularam o caso. Aí, depois de muita pressão da imprensa sobre o Ministério da Justiça, com a gente falando teve sim pedido de cooperação formal, nós falávamos o número... Aí era o Flávio Dino, era os ministros. O Flávio Dino. E aí, depois de muita pressão da imprensa, eles reconhecem, não, realmente, nós achamos aqui um pedido de cooperação internacional. E depois pergunte se o Supremo voltou atrás, dizendo, nós nos equivocamos. Nada. Ele manteve a decisão. A mensagem que passa é de que existe aí uma conta de chegada. Basta ver que o Toffoli usou o argumento de coação das empresas multimilionárias que fizeram acordos com a Lava Jato, empresas com os advogados mais bem pagos do país, com delatores que fizeram suas delações dando risadas, cujas delações foram homologadas como voluntárias pelo próprio Supremo, e aí o Toffoli disse que as empresas, coitadinhas, foram forçadas a colaborar, e aí aplica isso para o Odebrecht, suspendendo os pagamentos das multas e do dinheiro que ela estava devolvendo para a sociedade que ela confessou que roubou, e aplica esse argumento para a JF, que não tem nada a ver com o peixe, que estava lá em Brasília, que não tem nada a ver com a Lava Jato de Curitiba. Para vocês verem como os argumentos que a SF está usando para anular as condenações... A JF é dos irmãos Wesley, né? Exatamente. Dos irmãos Wesley. Eles sempre se dão bem, né? Os Wesley Safadão. E, coincidentemente, a esposa do Toffoli, que deu a decisão,
é advogada da JF. Não nesse caso, mas em outros casos, o que configura, na minha leitura, um claro caso de conflito de mas interesse. não, tem um Chinese Wall no escritório. Com certeza, tem aí. Chinese Wall é muro chinês. Chinese Wall é uma expressão que advogado inventou para falar que não tem influência em coisa que ele tem. Né? Só para ele não ter que negar cliente, aí ele fala que existe um Chinese Wall, um muro chinês. Uma conversa para boi dormir. Mas as condenações do Lula, elas foram anuladas, que tem dois frontes de argumento. Uma é a questão da suspeição do seu antigo colega de Lava Jato, o Sérgio Moro. Né? E a outra é a questão da incompetência em razão do foro. Essa incompetência, segundo o Marco Aurélio Mello, que foi proibido do julgamento que ele participou, olha que ponto nós chegamos ano passado, por conta da eleição. O Marco Aurélio Mello, ministro Supremo, fez parte do julgamento, foi voto vencido, ele não pôde falar uma coisa que é pública. O STF não vale mais nada. Eu não vou falar que o STF não vale mais nada para o STF. O STF não vale mais nada para essa composição de ministros. Eles não respeitam nem as suas próprias decisões. Porque o STF tem que ser salvo, na verdade. O STF tem que ser salvo. E a outra é a questão da suspeição do Moro. Isso materializou quando ele deixa a magistratura federal e vai ser ministro do Bolsonaro. Claro, e agora justamente por isso que o Supremo está declarando a suspeição do ministro Lewandowski nas decisões contra a Lava Jato e de derrubada das leis estatais, não foi? O Supremo não declarou Lewandowski as decisões todas dele nula? Afinal de contas, ele como Moro saiu do Supremo e foi para a função de ministro de Justiça do Lula. Claro que o Supremo vai ser coerente e vai declarar a anulação de todas as decisões do Lewandowski. Só que a gente precisa esperar sentado agora. Mas o Supremo nunca reconhece a suspeição dos seus ministros, nunca julgou um pedido de suspeição, mesmo quando Gilmar Mendes anula, derruba as prisões do Jacob Barata Filho, lembra? Gilmar Mendes tinha relações pessoais comprovadas e relações profissionais que se mostraram depois, porque houve doações relacionadas ao Jacob Barata para o Instituto do Gilmar Mendes. E ele não se declarou suspeito. A grande verdade é que os ministros do Supremo Tribunal Federal não se colocam debaixo da lei. A lei não vale para eles. Basta ver o que Alexandre de Moraes está fazendo. Ele está mantendo pessoas presas 5, 6 meses sem acusação, Pavinato. E se você prendeu alguém, você tem que oferecer acusação criminal ou senão soltar essas pessoas. A Lava Jato não teve caso que demorou mais de 40 dias com a pessoa presa sem oferecer uma acusação criminal. Mas agora nós temos o Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, preso 5, 6 meses sem uma acusação criminal. A gente viu o Anderson Torres ficar preso 5, 6 meses sem uma acusação criminal. Isso é surreal. Isso é uma violação absoluta dos direitos fundamentais. Se um juiz faz isso na primeira instância, ele responde por abuso de autoridade. Como você denunciou o próprio Alexandre de Moraes por abuso de autoridade, você levou essa denúncia acima, você pediu a prisão dele, mas eles estão acima da lei. Eles não respondem pelos ilícitos que eles cometem. Porque é uma quadrilha, isso aí estão acobertando para ele. Eu queria agradecer a todos vocês que contribuíram com este programa, com a sua presença irreverente, com o seu compartilhamento, o seu comentário e, é claro, a curtida. A curtida é o que mais vale. O quê? O seu like. Este sinalzinho aqui que é o curtir, que você vai pegar e vai apertar quanto der. Agradeço a companhia e vejo vocês amanhã aqui neste Bate Canal.